Bora, fiel, porque o vídeo está recheado de informações. Vou trazer para vocês neste vídeo que Rodrigo Garro não é titular contra o Mirassol. Igor Coronado vai começar jogando. Vamos falar também sobre Ramon Dias. Mudou tudo, o setor defensivo totalmente modificado para esta partida de quartas de final. Vamos falar também sobre Pogba, que não está descartado, e Fabrício Angileri pode estrear como titular diante do Mirassol. Fiel, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações. Vem comigo agora para a gente falar sobre Corinthians. Bora, fiel, vamos falar do Timão porque o vídeo está cheio de informações para vocês. Quero começar com Fabrício Angileri, tá, corintianeiro? Porque Fabrício Angileri está na capa do seu vídeo, porque ele pode fazer a sua estreia contra o Mirassol como titular amanhã às 6h30 da tarde. É isso mesmo, tá, fiel? No último treino do Corinthians, o jogador treinou meio período como titular do Corinthians e meio período no banco de reserva, como seria aí no time reserva, tá, fiel? Não no banco. Não tenho a confirmação se ele será titular, mas tem a confirmação que ele vai para o jogo e tem grandes chances de estrear na partida contra o Mirassol. Lembrando que Fabrício Angileri estava no Getafe, tá, fiel? Ele não era titular, não tinha oportunidade, mas estava treinando. O seu condicionamento físico está bom e ele pode ir para jogo sim amanhã contra o Mirassol às 6h30 da tarde, tá, fiel? Então foi uma notícia que surpreendeu. Obviamente que o nosso lateral Hugo e o Matheus Bidu, se juntar os dois, não dá um. Eu vou ser bem radical. Um defende melhor, o outro apoia melhor. Mas se juntar os dois, são dois laterais deficitários que não vêm ajudando o Corinthians no decorrer das partidas, no decorrer dos campeonatos. Os dois laterais vêm falhando muito. Então não me surpreende se Fabrício Angileri iniciar a partida amanhã como titular. Eu não posso cravar para vocês que ele será titular, mas posso dizer para vocês com toda certeza que o lateral com certeza vai estrear aí amanhã diante do Mirassol, e quero que vocês comentem para saber a opinião de vocês, tá? Vocês acham que vocês já seriam radicais assim? Já colocaria ele como titular mesmo estando 9 meses sem jogar? Ou vocês iriam devagar aí na situação do Fabrício Angileri? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião é muito simples, tá? Ele fez aí 2-3 treinos com o Corinthians desde a sua chegada. Se ele tem condições físicas de jogo, se o Matheus Bidu e o Hugo são laterais deficitários e o cara tá treinando bem, vai para jogo. Fiel, tem que jogar quem está jogando melhor, vai para jogo, tá? Se ele tá melhor do que o Matheus Bidu e o Hugo nos últimos 3 treinos, vai pro jogo. É isso que eu penso, tá? Mas aí depende aí da cúpula, né? Da cúpula Ramon Dias e Emiliano Dias pra gente saber se ele vai para jogo ou não. Antes de eu entrar em assuntos importantes sobre Rodrigo Garro não titular para essa partida, mudanças na zaga e Pogba, quero trazer uma informação para vocês referente a Ramon Dias, tá, fiel? Ramon Dias não corre risco de queda caso seja eliminado amanhã. A informação que eu trouxe para vocês é que ele só sai do Corinthians se, por exemplo, ele foi eliminado amanhã para o Mirassol e foi eliminado na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. Se isso acontecer, aí sim ele será eliminado. Então ele balança contra o Mirassol e cai contra o Barcelona de Guayaquil. Isso se o Corinthians perder, que obviamente todas as nossas forças vão estar com a família Emiliano Dias e com o Corinthians, né? Porque nós corintianos raízes aqui torcemos a fundo para o nosso time conquistar título, até porque faz 6 anos que o Corinthians não ganha título. Então tem esse peso também nas costas dos jogadores, voltar o Corinthians ao protagonismo e voltar a ganhar títulos, tá, fiel? Então, a informação que tenho para trazer para vocês sobre o Ramon Dias é isso. Se o Ramon Dias for eliminado, que não vai ser, ele balança. E se sair da pré-Libertadores, ele cai definitivamente, tá, fiel? Aí não tem sustentação, não tem força mais para segurar Ramon Dias no Corinthians caso aconteça. Se ele for eliminado amanhã e conseguir a classificação na fase de grupo da Libertadores, ele mantém como treinador do Corinthians, tá? É a informação que tenho que passar para vocês sobre o treinador do Timão. Seguindo as informações, fiel, vou encurtar este assunto porque tem muita informação pra gente trazer aqui para vocês e eu já quero entrar com Ramon Dias fazendo mudanças radicais no time do Corinthians. A primeira pode ser o Fabrício Angileri, como a gente comentou, e estou trazendo para vocês aqui que Rodrigo Garro é banco de reservas contra o Mirassol. Mas, corintianeiro, como assim, cara? Nos explique, por favor.
eu me surpreendi, como você também deve ter se surpreendido. Pelo menos no último treino do Corinthians, o Garro não jogou em nenhum momento na equipe titular. E a informação que chegou até a mim, porque eu questionei, foi por que o Garro não treinou na equipe titular, e foi que o Garro seria poupado para a partida de quarta-feira contra o Barcelona do Guayaquil. A primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte: se o Ramon Dias fizer isso e o Corinthians perder, ele está colocando o seu cargo à disposição. Primeiramente, o Corinthians tem que entrar com força total, com o que tem de melhor em campo, irmão. Não tem essa de poupar. Não tem essa de poupar para jogar quarta-feira com o Barcelona de Guayaquil, e o Garro é o nosso principal jogador. Ah, corintianeiro, as informações chegaram que ele está sendo poupado por condições físicas, que não está da melhor, porque o Garro sofreu uma lesão no joelho e não está no mesmo preparo que os outros jogadores, tá? E também para poupar o jogador para ser titular contra o Barcelona de Guayaquil. Então a história não bate, porque Barcelona de Guayaquil é quarta-feira agora. Não tem condição o jogador pegar uma condição física extremamente boa quarta-feira agora. Então está poupando a equipe. Emiliano Dias e Ramon Dias está poupando o Garro para jogar contra o Barcelona de Guayaquil, que aí já não entra na minha cabeça. Mesmo que o jogador não tenha o melhor físico hoje e por isso ele está sendo poupado, porque o Memphis e o Yuri é titular, é errado. Porque o Garro, mesmo sem sua condição física ideal, foi a partir dele e do Memphis que se originou o gol do Matheus Bidu contra o CV. É um jogador que com condição física ou não tem que jogar, porque ele está anos-luz na frente do Igor Coronado. Vou repetir, Rodrigo Garro está anos-luz na frente de Igor Coronado e seria um erro absurdo da comissão técnica do Corinthians se fazer isso. Aí vai a minha primeira crítica ao Ramon Dias, se ele iniciar a partida com o Rodrigo Garro no banco e colocar ele aí só no segundo tempo. É um absurdo, o Corinthians tem que começar com os titulares total, jogando dentro do seu em casa, impor o jogo, impor a maneira de jogar, pressionando para a gente conseguir uma classificação e até para dar uma resposta para os torcedores. Não existe isso do Rodrigo Garro começar no banco de reservas. Não começa com essa landainha. Na minha humilde opinião, fiel, e eu quero saber a opinião de vocês. Jogador que ganha 800 mil reais, jogador que ganha 3 milhões e meio de reais, jogador que ganha uma nota igual os jogadores do Corinthians ganham, falar que vai poupar jogador para jogar contra Barcelona de Guayaquil. Tenha santa paciência, cara. Os caras vão jogar amanhã às 6h30 da tarde. Quando for 8 horas da noite, 8h20, já acabou o jogo. Aí os caras têm a noite inteira de domingo para descansar, os caras têm a segunda-feira inteira para descansar, os caras têm a terça-feira... Desculpa, fiel. Tem a terça-feira inteira para descansar e tem a quarta-feira até as 9h30 da noite para descansar. Jogador que ganha 3 milhões e meio, jogador que ganha 800 mil, não pode ter esse luxo. Não pode. É inadmissível, na minha opinião, essa história de poupar não desce pra mim. Pra mim não desce, eu não tenho medo de falar. Pra mim, isso é uma vergonha, não tem que poupar. O Corinthians precisa ser protagonista de novo. O Corinthians precisa chegar nas finais, o Corinthians precisa estar disputando título e para isso precisa dos seus melhores jogadores. E não vai se enganando, hein? Não vai se enganando, porque Mirassol não é a Universidade da Venezuela. Aliás, o Mirassol fez bastantes gols na sua campanha até esse presente momento no Paulistão. É um time que faz mais gols ainda do que Guarani, que tomamos 2 gols, do que Portuguesa, que tomamos 2 gols, do que a Universidade da Venezuela, que tomamos 3 gols, no primeiro e no segundo, primeiro jogo 1 gol e no segundo 2 gols. É bem mais forte, tá, fiel? Então, eu espero que esteja errado, espero que a equipe técnica do Corinthians modifique essa forma de pensar e o Rodrigo Garro comece como titular. Mas o que chegou até a mim, fiel, chegou até a mim que o Rodrigo Garro inicia no banco de reservas e eu quero saber sua opinião sobre isso, tá? Porque a zaga do Corinthians também foi alterada. João Pedro Choca, banco de reservas, e André Ramalho, banco de reservas, e deve iniciar com Félix Torres e Kaká. É o último treino titular como Corinthians, fiel. Geralmente, quando o último treino é com os jogadores que ele coloca como titular, é os que vão a campo. E eu cravo para vocês que o último treino como titular foi Félix Torres, Kaká na zaga, Rodrigo Garro, banco de reservas, treinando no time reserva e Igor Coronado treinando no time titular. Então, a modificação na zaga, eu acho justificável o André Ramalho não jogar. João Pedro Choca, na minha opinião, teria que jogar. Mesmo que ele jogou mal contra o CV, ele vem de jogos bons, ao contrário do André Ramalho. Então, um Félix Torres, João Pedro Choca,
um Kaká e João Pedro Tchoca, mas essa modificação geral, essa modificação aí 100% da zaga do Corinthians, eu não sei. Apesar também que eu vou querer saber a opinião de vocês, porque essa zaga vem tomando muitos gols. Então, de repente, uma mudança geral, uma mudança radical, nem seja tão ruim assim, tá? Aí vocês vão falar pra mim, mas corintianeiro, calma, cara, porque a zaga do Corinthians, Kaká e Félix Torres, pelo amor de Deus, eles são muito ruins. Fiel, a zaga do Corinthians inteira é ruim. As peças que o Ramon Dias tem para trabalhar na zaga são essas. A minha crítica do Ramon Dias nem é a parte da zaga, tá? Eu entraria com João Pedro Tchoca e Félix Torres. Para ser sincero para vocês, André Ramalho banco. Aliás, no meu time eu jogaria com 3 zagueiros. André Ramalho, Félix Torres e João Pedro Tchoca, que o Corinthians fez partidas com 3 zagueiros no ano passado e foi muito bem jogando com 3 zagueiros e libera os 2 laterais, tá? Fabrício Angileri e o Mateuzinho. Se não for o Fabrício Angileri, o Matheus Bidu ou o Hugo, a opção que o treinador escolher. Mas eu manteria um time com 3 zagueiros. Se ele quer manter com 2 zagueiros, se ele treinou com 2 zagueiros para manter o losango de 4 meio-campistas, então ele fez essa modificação geral, tirando o André Ramalho e o João Pedro Tchoca e entrando com Félix Torres e Kaká. Fiel, esta é a informação que estou trazendo do último treino do Corinthians. Geralmente o último treino sempre é praticamente batata, tá? Toda vez que eu trago escalação para vocês aqui, eu acerto. Porque eu vejo o último treino do Corinthians. Qual foi o último treino do Corinthians? A informação chega para mim. Corintianeiro, o último treino do Corinthians foi com os jogadores tal. E geralmente são jogadores que vão a campo, tá? E não só o último treino, mas também chegou a informação que se confirmou que o Rodrigo Garro seria reserva e a modificação na zaga. Então o Ramon Dias sendo radical na zaga do Corinthians, trocando 100%. Já o Rodrigo Garro é um erro da comissão técnica e eu espero que o Rodrigo Garro entre como titular amanhã. Entra com o cara titular. Se o Corinthians conseguir um placar extenso, 2-0, 3-0, tira o Garro e coloca o Coronado. É bem mais fácil do que você iniciar a partida com o jogador no banco de reservas. Porque o Garro, estando fisicamente bem ou não, é titular do Corinthians. Vocês concordam comigo? Ou não? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Não posso estender muito sobre esse assunto, que senão fica um vídeo muito grande, tá, fiel? Porque quero trazer uma informações para vocês finais aqui, referente a Pogba. Pogba, corintianeiro, pelo amor de Deus. Esse assunto, de novo, não, a gente não aguenta mais. Fiel, a informação eu tenho que trazer para vocês. Até porque o Corinthians negociou com o Pogba por muito tempo. Então eu tenho que trazer informações para vocês sobre o jogador, tá? A informação que chega até mim é o seguinte: a partir do dia 10 agora, estamos no dia 1º de março, a partir do dia 10, Pogba já pode jogar futebol por qualquer time da sua escolha. Então, a partir do dia 10, ele já está liberado pela Agência Mundial de Antidoping a jogar bola. A punição dele vai sair, a punição dele vai acabar e ele está apto a jogar bola por qualquer time de futebol, tá? A informação que chegou é que se existe a possibilidade de uma possível contratação do Corinthians. Pergunta aí na lata, ó, existe uma pequena possibilidade que seja do jogador ser jogador do Corinthians ainda ou não? E o que chegou em mim foi até o seguinte, tá? Já corrigindo o meu erro do último vídeo que eu trouxe sobre o Pogba. Jogadores sem contrato, fiel, jogador que não tem contrato vigente, ligado a nenhum clube de futebol, você pode realizar a contratação mesmo com a janela de transferências fechada. Então, já que o Pogba está sem contrato, ele pode ser contratado mesmo com a janela fechada. Perguntei, existe a possibilidade de uma contratação do Corinthians? A informação que chegou foi até o seguinte, corintianeiro, o Corinthians até o presente momento, as pessoas que negociaram com o Pogba não descartam uma possível negociação com o jogador, mesmo com a janela de transferências fechadas. Eles não descartam, mas que está muito distante e muito difícil de acontecer. Pode acontecer caso ele aceita a primeira oferta que o Corinthians fez, que é o mesmo valor que o Memphis ganha. Caso não, aí o jogador deve seguir caminho por outra equipe, tá? Mas, corintianeiro, como assim? Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar um zagueiro, um lateral, mas tem dinheiro para pagar uma bala financeira para o Pogba? Fiel, aí já é questão de patrocínio, tá? O Corinthians não tem condições de contratar o Pogba, nem um atacante, nem um lateral, mas aí já é condições de patrocínio. Por exemplo, a Sport da Sorte não vai contratar o Fabrício Angileri porque ele não dá repercussão mundial. O Corinthians contratou o Fabrício Angileri pelas suas condições financeiras ou pelo que o Sport da Sorte dá mensalmente para o Corinthians, que faz parte do contrato. Já para uma possível contratação de uma estrela mundial, aí sim entra patrocínios Masters, porque o Pogba
tem nome mundial, é um jogador midiático. Então, caso aconteça uma contratação dessa, a marca da Esporte da Sorte vai aparecer no mundo. Ela tem repercussão de marketing de marca, tá, fiel? Então, qualquer camisa que o Pogba vestir vai aparecer no mundo inteiro. Aí já é questão de patrocínio, não é questão do Corinthians ter condição ou não. É questão da Esporte da Sorte querer ou não. Só que a informação que eu trouxe para vocês de imediato, de primeiro, que eu falei, que está distante. Não está descartado, mas é muito distante. Até porque o Pogba hoje negocia com o Inter de Miami, tá, fiel? Dos Estados Unidos. Time que tem como dono o Beckham, que tem Messi, que tem lá uma porrada de jogador. Até porque o Pogba também mora em Miami. Então pode ser que aconteça essa negociação entre Inter de Miami e Pogba. E sobre o Corinthians, é que não está descartado, mas é difícil. Quando descarta, olha, sem chance de acontecer, é porque não existe nenhuma probabilidade. Se deixou em aberta a questão, ó, não está descartado, é porque o jogador sabe as condições do Corinthians e se porventura não receber uma proposta melhor, ele abaixar o preço e quiser vir jogar do lado do seu amigo Memphis, ainda há uma possibilidade. Então a gente não lacra, não bate o carimbo que não há chance nenhuma, até porque futebol é muito business. Amanhã ou depois parece um patrocínio, parece um investidor, ó, eu quero jogador no Corinthians, os caras ligam, ó, é 4 milhões e meio que você quer ganhar? Então vem. Pronto, acabou. O cara tá sem contrato, é só fechar contrato, tá? Então por isso que não é descartado, mas a chance sim, ela é muito difícil de acontecer. Certo, fiel? O que tem de mais atualizado do Corinthians hoje é isso. Por favor, deixa o seu like se assim o merecer, se inscreva no nosso canal. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!